Amigos queridos, nós convidamos a todos a vibrarmos no diapasão do Evangelho de Jesus e mergulharmos nos seus ensinamentos, sorver deste manancial perene os nutrientes do Espírito que hão de vivificar a nossa fé, fortalecer o ânimo, alavancar a nossa vontade, para que resoluto Senhor possamos seguir. Ombreia conosco, amigos queridos, este roteiro iluminativo a todos nós concedidos, para que os percalços do caminho, os testemunhos, as sábias lições, possam serem transformadas em experiências, em aquisição de vivências singulares aos nossos espíritos. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, possam permear os nossos corações nesta hora, fazendo de nós instrumentos dignos, úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se concentra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Para que nós possamos vencer na transformação das nossas iniquidades, a experiência das leis divinas são imprescindíveis, porque são elas que nós vamos chamar de fé, as experiências vivas da lei. Porque quando a nossa experiência do bem e da verdade, que refletem as leis divinas, são fortes em nós, sob aquele aspecto, nós somos páginas vivas do Evangelho de Jesus. Sob o aspecto da experiência evolutiva do Espírito. Nenhum de nós está à deriva ou na estaca zero de valores morais. E que estes valores morais, eles tenham na família de origem o seu primeiro alicerce. E por isso que é muito detalhado o planejamento reencarnatório para a família de origem. Porque ali na família de origem, nós vamos receber as matrizes de padrões, de comportamentos e sentimentos peculiares àquele ambiente familiar. E a forma como nós vamos assimilar isto é individual, porque já reencarnamos com uma personalidade prévia e reagimos ao processo educativo com os nossos recursos arquisseculares, mas a família imprime em nós características muito fortes. E reconhecendo que estamos sempre na família mais apropriada ao nosso progresso, que não existiriam espíritos mais adequados ao nosso processo educativo, nós precisamos vencer o nosso egoísmo, que ontem falávamos. O nosso egoísmo se manifesta todas as vezes que nós queremos algum nível de satisfação pessoal
que não seja coletiva, que não repercuta para o bem de todos, que é o bem individual. E o bem precisa ser para mim e para o outro, para ser verdadeiramente o bem. E as nossas iniquidades, essas que o Evangelho fala, que a fé remove, essas montanhas de transtornos que trazemos, eles são resolvidos a partir de construção de alguns valores. Por exemplo, o dever. O dever já é um ditame da consciência. Então, os deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, os deveres entre irmãos, parentes, enfim, daquela convivência, precisa ser um tema profundamente refletido no Evangelho do Lar. Quais são os meus deveres? Quais são as minhas atribuições? E desde pequenina, bem pequenina mesmo, a criança já precisa desenvolver a noção de deveres. E esses deveres, no progresso desses deveres, vai gerar o respeito, que é o que nós estamos sentindo, que na grande maioria das famílias tem faltado o respeito nos relacionamentos de grandes hostilidades, de enfrentamentos, de confrontos pessoais, de disputa de poder, né? De medir forças, enfim. Esta tem sido a paisagem do momento da família que nós vivemos no planeta Terra, salvo belíssimas exceções, mas na maioria são confrontos, discussões, dissabores, desentendimentos, culminando em fugas espetaculares dos compromissos familiares, que isso tem um incentivo social muito grande. Então, nós estaremos falando por alguns dias sobre essas questões, desses valores que devemos desenvolver em família. Nós trouxemos uma página de Emmanuel chamada Respeito Mútuo. Nós vamos fragmentar em vários evangelhos, porque ela é de alta complexidade e a gente gostaria de mergulhar bem o nosso pensamento nessa orientação. Compadece-te dos que não pensam com as tuas ideias, e não lhes encarceres a vida em tua própria vida, afastando-os da senda a que foram convocados. Essa é a expressão do egoísmo. Encarcerar alguém nas minhas ideias. E muitas vezes, inadvertidamente, afastamos esse espírito na condição de filhos mormente das sendas que ele traçou para ele. Porque queremos que esse filho caminhe pelo roteiro que eu vou traçar para ele. E muitas vezes o roteiro que eu quero traçar para ele é aquele roteiro das minhas frustrações. Aquilo que eu não fiz, eu vou então conduzir o outro que faça, mas aquilo é uma necessidade minha, aquilo que eu não realizei, as minhas fantasias, aquilo que a vida não me deu, graças a Deus que não tenha me dado, mas eu não reconheço isso. Então eu passo a conduzir muitas vezes no ambiente familiar os filhos a essa servidão do nosso pensamento. E dizemos ainda, eu não tive isso, você vai ter. Eu não fiz isso, você vai fazer. E nós vamos impondo a eles um caminho que nem sempre é o roteiro de planejamento daquele espírito, ao invés de nós desenvolvermos valores, estes sim, perenes, que vão sedimentar as suas escolhas, vão definir o seu discernimento, vão fazer com que aquele espírito seja forte para os enfrentamentos da vida, nós muitas vezes não agimos assim. Só um instantinho, gente. Voltou aqui. Problemas da internet. Quem são esses espíritos? Chamem-se pais ou filhos,
cônjuges ou irmãos, amigos ou parentes, companheiros e adversários, diante de ti, cada um daqueles que te compartilham a existência é uma criatura de Deus, evoluindo em degrau diferente daquele em que te vês. O tempo todo no nosso Evangelho nós estamos falando o que é o tempo do outro. E Emmanuel traduz nessa frase: uma criatura de Deus evoluindo em degrau diferente daquele em que te vês. Ou para cima, ou para baixo, não importa. Mas nós somos espíritos em momentos evolutivos diferentes. Embora estejamos todos na mesma grande faixa do planeta Terra, essa faixa evolutiva ela tem um limiar inferior e um limiar superior. Alguns estão entrando nessa faixa agora e outros já estão saindo para instâncias maiores. Nós estamos numa faixa, mas com gradações diferentes, limiares diferentes, intensidades diferentes. Então, a vida requer de nós compromissos diferentes, ações diferentes, porque é o estágio de cada um de nós. E respeitar isso no ambiente familiar, pais, filhos, cônjuges, irmãos, amigos, etc., é nós começarmos a desenvolver o respeito pelo tempo evolutivo do outro. Ensina-lhes o amor ao trabalho, porque quando eu disse a criança bem pequena já precisa ter noção do que são os seus deveres, um deles é o valor do trabalho, o amor ao trabalho. Ele vai dizer 3 categorias de progresso moral. Ensina-lhes o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia. Esse é o roteiro que, em família, precisamos ter como meta prioritária e nos voltarmos uns para os outros nos momentos do Evangelho em família para conversarmos à luz desse Evangelho se nós estamos progredindo no trabalho, na fidelidade ao dever, na compreensão e na misericórdia. Entretanto, não lhe cerres a porta de saída para o empreendimento de que se afirmam necessitados. Uma coisa que muitas vezes é comum nos lares é um certo aprisionamento. O processo educativo cria aquele espírito tão dependente que ele demora muito para caminhar por si mesmo, né? Nós temos visto o quanto a adolescência hoje ela é muito prolongada, tem resvalado aos 30 anos já. Que teoricamente a adolescência terminaria aos 18, hoje em dia nós temos adolescentes em casa já com 30 anos sem a resolução da vida adulta. Então, não cerres a porta de saída, não para que ele se vá, mas para que ele caminhe, é muito diferente. Pode estar conosco, mas tendo o seu caminhar, né, mais seguro. Então, para a gente concluir só hoje, habituamo-nos na Terra a interpretar por ingratos aqueles entes queridos que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. É apenas diferente a escolha do filho ou do irmão. É só diferente, não é melhor, não é pior. E nós achamos que aqueles que não fazem aquilo que almejamos para eles seja uma ingratidão. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão é mudança de rumo, em que lhes cabe marchar para a frente. Lembrando que o roteiro dos filhos, dos irmãos, dos pais, é diferente uns dos outros. E a nossa forma educativa de respeito à individualidade do outro é realmente permitir que ele faça as suas experiências, não sem antes arcar com a consequência dos seus atos, desde que isso começou na infância, que ele aprendeu que nossos atos geram consequência,
o dever retamente estabelecido, a sensibilidade para a dor do outro, o hábito de fazer o bem constante, quando isso foi sedimentado, nas etapas iniciais da sua evolução, ele caminhará com seus recursos próprios. Nós vamos começar a refletir a importância desse tema chamado respeito, né? Respeito no lar. Porque definitivamente tanto o egoísmo como a falta de respeito, se essas duas características tão perturbadoras para o espírito não for aplacada no lar, aonde será? Porque o ambiente que nós vivemos na Terra é um ambiente que favorece demais o egoísmo. Não é verdade? Então, qual é a chance que nós temos de nos tornarmos menos egoístas, de conversarmos, de discutirmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre a fraternidade, sobre o bem, que não seja no lar? Porque aqueles espíritos que não receberam isso no lar, ou que não estão recebendo, eles vão exercer esta característica com muita força na sociedade que vivem. Porque a sociedade estimula isso de todas as formas. Então, a chance que nós temos é, primeiro, no lar que nós formamos no mundo espiritual, que é o primeiro lar. E depois, se a gente não recebeu, se nós não recebemos isso no lar de origem, muitos de nós teremos uma segunda chance, que será o lar constituído. Porque no lar constituído, nós também teremos grande chance de aniquilarmos de maneira definitiva o egoísmo em nós. E aí a gente faz a pergunta, no meu lar de origem, eu fui estimulada a deixar o egoísmo? E no lar constituído? Então, é a chance que nós temos. É evidente que respeito e egoísmo caminham lado a lado, porque uma pessoa, um espírito egoísta, necessariamente é uma pessoa que não sabe o que é respeito. Então, mas o que é mesmo respeito? Então, é importante que a gente converse muito sobre isso. Porque muitas vezes, pela nossa imaturidade, a gente diz assim, você pensa assim? Então tá bom, eu te respeito. Pode ir ali cair no buraco e se afogar no nada, porque eu vou te respeitar. Mas será que isso é respeito? O que é mesmo o respeito? É uma questão que nós precisamos discutir muito amplamente, para que nós não caiamos na indiferença, chamando a indiferença de respeito. Então, o que é mesmo eu te respeitar? Eu respeitar o que você pensa, o que você sente, como você é. O que é isso? Isso é uma questão que
penso que nós temos que abrir para aprofundar e entendermos o que isso significa em nossas vidas. Nós selecionamos, então estamos abrindo aí um tema, né, que é egoísmo e respeito, e selecionamos um tema porque isso deve ser amplamente discutido no culto do lar, porque responsabilidade, dever, respeito, combate ao egoísmo, necessariamente deve compor os objetivos essenciais de um lar. Essenciais. Então, vamos começar a ler um texto de Emmanuel intitulado Ação e Adoração, do livro Inspiração. E ele diz assim: cada criatura nasce na terra no sítio em que deve produzir mais e melhor para o bem, com os recursos necessários de aproveitamento que lhe diz respeito e sobre as circunstâncias mais favoráveis à obra que lhe cabe realizar. Então, assim, às vezes, a obra que me cabe realizar depende de eu nascer num lar de extremada aprovação material, de restrições de educação formal, de restrições materiais. Às vezes, as condições favoráveis para eu me desenvolver como espírito vai depender de uma enfermidade física desde o berço. Às vezes, a condição mais favorável para nos tornarmos homens de bem é nascer ao lado de um tirano. Às vezes, de alguém desonesto. O que nós precisamos compreender é que, como a Célia colocou, o planejamento reencarnatório, ele é absolutamente perfeito para nós. Ninguém sai do mundo espiritual, ninguém renasce no planeta Terra sem que uma equipe de espíritos tenha sido destacada por Jesus para aquela programação. Desde os espíritos mais rudes até aqueles mais servidores. É claro que, como nós todos sabemos, pelo Livro dos Espíritos, na questão 216, 17 para frente, que vai falar sobre isso, mas que para aqueles que já podem, de alguma forma, participar do seu planejamento, é no planejamento reencarnatório, que o espírito exerce de forma mais veemente, mais contundente, mais livre, o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente faz o planejamento reencarnatório e já temos condições de participar deles, que é o nosso caso, com certeza, é ali que o espírito exerce de forma mais proeminente o livre-arbítrio. É o espírito de verdade que esclarece isso para nós. Aqui a gente tem uma certa dificuldade
de exercer plenamente o livre-arbítrio em função da densidade da matéria. Então, quando ele coloca que todos nós, ao nascermos, temos uma condição extraordinária para executarmos o que nós vamos fazer, é bom que nós permanecemos naquilo que a gente identifica como planejamento reencarnatório. Aí ele continua: não ouvides os instrumentos de progresso e perfeição que o Senhor te confiou ao caminho. E aí é importante que a gente olhe para a nossa vida e identifique com muita clareza quais são os instrumentos que nós temos de progresso e perfeição. Identificar. E não apenas não fugir deles, mas ao contrário, aproveitar com muita intensidade desses instrumentos. Para muitos, é o lar. Então, ele vai falar quais são esses instrumentos de progresso e perfeição do espírito. Para muitos, é o lar, com os deveres que lhe enriquecem as horas, pelos quais o devotamento é o clima em que se lhe amadurecerão os frutos do resgate. Então, vamos pensar em nós. Se no nosso caso, o lar de origem ou o lar constituído é para nós esse instrumento de progresso e perfeição. E se for, vamos ficar atentos ao que ele colocou sobre que, uma vez compreendendo isso, nos será favorável o amadurecimento dos frutos do resgate. O que será que Emmanuel está querendo dizer com isso? Então vamos começar a ampliar esse entendimento. Resgatar, a gente resgata o que está perdido, não é? Fala assim, vou fazer um resgate. É algo que aparentemente está perdido ou numa situação muitíssimo complicada. Inúmeras, centenas, milhares, dezenas de milhares de espíritos que trazem como instrumento de progresso o lar, vêm em processo de resgate. O que significa isso? No mundo espiritual, quando nós estamos lá, percebemos que há espíritos ligados a nós por alguma razão e que se encontra completamente perdido. E muitos de nós fazemos o quê? Juntamos 3, 4, 5, 6, alguns espíritos com o objetivo de resgatarmos aquele espírito ligado ao nosso coração sobre algum aspecto. Então, juntamos 3 ou 4 com muita afinidade para resgatar um espírito que está perdido. Aí chega aqui, a gente fala assim, vamos ficar nós 4 só? Larga aquele lá para lá. Já que ele não quer, já que ele é rebelde, já que ele não está interessado, já que ele não quer aprender, já que ele é insuportável, larga para lá. Só que o planejamento reencarnatório foi nos reunirmos em 4 afinidades para nos sustentarmos, para resgatar aquele que a gente não suporta. Aquele que está perdido. E a gente põe ele para fora. Porque nós temos uma necessidade de ter um lar em harmonia. A gente chama o abandono de harmonia.
A gente larga para lá, a gente cansa. Não é? Como a gente faz? Então, por quê? Porque aí, os 4 bem harmonizados, já com os sentimentos desenvolvidos, aí vamos para a praia. Entre aspas, né? Essa praia que eu estou querendo dizer. Né? Então vamos nos divertir. Então vamos ser felizes. E aí, nós deixamos para trás o instrumento que é aquele elemento que nos reunimos, nós e os amigos espirituais, trouxemos todos os tipos de recurso, e a nossa tarefa era só aquela, resgatar aquele espírito que sem a nossa presença, que sem a nossa vibração, vai permanecer perdido. E o objetivo que nos foi confiado, conferido, deixamos para lá. Às vezes nós vamos resgatar 2 ou 3. Às vezes nós vamos resgatar sozinhos 4 ou 5. Há espíritos com uma envergadura moral e com uma oportunidade existencial tão extraordinária que aquele espírito, sozinho, entre aspas, vai resgatar 3 ou 4. E outros que vêm 5 ou 10 e juntando todo mundo, ainda assim, não quer saber, não dá conta. Então nós estamos nesse momento de entender o que significa isso. Quando eu venho para uma situação de resgate e largo para lá, qual outro nome que nós vamos dar que não seja egoísmo? Qual que é o outro nome que não seja isso? É o egoísmo. Então, esse momento que nós vamos começar a tratar desse assunto, né, com mais profundidade, o que é quando alguém no nosso lar que é mais equilibrado, mas se desequilibra frente àquele que nós viemos resgatar, que desrespeita, que prioriza o egoísmo, que promove uma situação de desajuste, como vamos agir no lar? Qual vai ser a temática do culto naquela semana? Que não seja nós relembrarmos. Vamos relembrar que nós viemos resgatar esse espírito. E evidentemente que quando a gente olha para Jesus, que é o nosso mestre, que veio nos resgatar, né? Então, nós vamos começar a citar alguns exemplos desse trabalho de resgate que Jesus fez, que deve ser, então, exemplo para nós, para nos fortalecer. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, que possa nesse momento, Senhor,
derramar seu olhar doce e misericordioso sobre nós. Mil vezes obrigado pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Que nós possamos oferecer do que temos de melhor. Possamos servir em seu nome, enriquecendo os nossos dias com a presença daqueles que o Senhor convidou para estar conosco, nos ensinando valores que ainda não possuímos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar. Permita nesta hora que os bons espíritos que se aproximam de nós nesse momento, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio, possam se destacarem para visitar os nossos irmãos em dificuldade, aqueles que se encontram enfermos, acamados, resguardados nos lares, nas enfermarias, nos hospitais. Que possam, Senhor, receber tudo o que necessitam para reanimarem-se, absorverem a saúde, o bom ânimo, a esperança. Que seus corpos sejam iluminados nesta hora, que seus espíritos recebam a luz espiritual do seu amor. E nós outros, Senhor, confiantes, nos desígnios divinos para cada um de nós, queremos te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada Jesus. Fomos aqui plantados e haveremos de florescer, de frutificar, Senhor, tudo o que temos aprendido. E que as nossas sementes, uma vez prontas, possam ser espalhadas pelos cantos do país. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja.